lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glórias nós damos ao Senhor. Meus amados irmãos, nós temos aqui um dos textos conhecido na Bíblia, e dificilmente nós poderíamos falar de Jesus e precisamos falar também de João Batista. Quando eu olho para os evangelhos, eu percebo que os 4 evangelhos do Novo Testamento, sendo eles Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm por prioridade falar acerca da pessoa de Jesus. Haja vista que eles falam sobre Jesus, apresentando ele acerca do seu ministério físico, como também o seu ministério espiritual. Assim como eles apresentam Jesus na sua pessoa humana, eles também apresentam Jesus como Messias na sua pessoa divina. Eu olho para cá e vejo que eles, os 4 evangelhos, eles apontam para a mesma direção. Eles falam através da pessoa e o ministério de Jesus. Haja vista que eu aprendo aqui que os evangelhos ou toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, ela fala sobre Cristo, ela prega sobre Jesus. Então eu não posso ser negligente em pegar o altar, assumir uma tribuna e falar de tanta coisa e não falar da pessoa de Jesus. O verdadeiro pregador, ele prega Cristo, e é isso que eu vim pregar aqui essa noite. Eu vim pregar o Salvador, o Redentor, o Justificador, o Resgatador. Ele está aqui em nosso meio. Você crê que ele está aqui essa noite? Você crê? Meus irmãos, eu olho para Mateus e percebo que o evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus no seu ministério, mas ele usa o ministério de Jesus para apresentar 2 qualidades de Cristo. Ele apresenta Jesus na figura de leão e usa 2 qualidades do leão. A primeira qualidade é a sua força. O leão, nós sabemos que ele é conhecido como o rei da selva. Não tem animal que tenta lutar e combater contra a força do leão, porque o leão, ele é mais forte de qualquer animal. Mesmo que o animal seja uma zebra, um hipopótamo, ou o maior animal, uma girafa, o leão, ele tem a força superior. É por isso que ele usa essa qualidade apontando para Jesus como o leão da tribo de Judá, aquele que tem uma força incomparável. Eu vou liberar isso aqui, eu não sei se você tem uma cabeça boa para receber esta palavra. Jesus, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, que sobre os céus não tem anjos que lutam contra a força de Jesus. Jesus, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, que sobre a terra não tem homem que luta contra a força de Jesus. Eu vou mais além. Jesus, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, que debaixo da terra, no inferno, não tem demônios que guerreiam contra a força de Jesus. Eu vou mais além. Jesus é tão poderoso, ele é tão poderoso, que nem a morte pode combater contra a força de Jesus. Deixa eu ver quem crê nesta palavra. Ele usa uma segunda qualidade de Jesus. Essa qualidade é a autoridade, a fala. E nós sabemos que Jesus, ele tinha uma palavra de toda autoridade. Era só Jesus chegar em uma cidade e começar a pregar. Começava -se a juntar pessoas ao seu redor, pessoas migrando, e vinham se aproximando dele. Quando de repente você olhava, bastava 500, 1000, 2000, 3000. A Bíblia às vezes contava 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, rodeavam ao lado de Jesus. Não se importasse se ele estivesse pregando sobre o monte, se ele estivesse pregando no meio da praça, se ele estivesse pregando na polpa do barco, a multidão se dobrava para ouvir a sua pregação. Até os discípulos não queriam sair de perto de Jesus. Certa feita, Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, eu vou dar uma missão para vocês, eu vou dispensá-los. Eles olham para Jesus e vai dizer: Jesus, para onde nós iremos nós, se o Senhor tem a palavra de autoridade para a vida eterna? Nós não queremos ir, queremos ficar aqui. É tão
tão bom ouvirmos Jesus, porque da tua boca sai palavra de autoridade. Talvez eu estou pregando aqui pra gente, alguém que ouviu Jesus um dia, alguém aqui que ouviu as palavras que Jesus anunciou através da boca de alguém. Só Deus sabe a situação que você estava, só Deus sabe a situação que você se encontrava, mas a palavra de Jesus através da boca de alguém mudou a tua história, mudou a tua trajetória, mudou o seu percurso de vida, te pegou pela mão, te colocou de pé, e olha você aí adorando, olha você aí glorificando a Ele. É tão bom quando nós ouvimos a pessoa de Jesus. Olha, o interessante é que Mateus, ele tem a prioridade, ele fala acerca de Jesus, mas ele tem a prioridade de falar acerca de João Batista. Quando ele começa a falar acerca de João Batista, ele está anunciando o antecessor, aquele que vem antes de Cristo. E qual é a sua missão? É preparar e endireitar a vereda de pessoas que iam se encontrar com ele pelo caminho do deserto. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Isaías, no seu capítulo 40 e versículo 3, ele vai profetizar uma profecia que se cumpre em Mateus, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. É por isso que a Bíblia, logo em Mateus capítulo 3 e versículo 3, ele vai confirmar dizendo: este é aquele que o profeta Isaías profetizou. Ele estava falando de João Batista. Aí não para por aí, vem Lucas capítulo 1 e versículo 17, ele vai dizer: e este veio com o fim de preparar um povo bem disposto no deserto. Lucas capítulo 1 e versículo 80, ele vai complementar dizendo: e o menino apareceu no deserto, e no deserto ele crescia e profetizava. Eu preciso liberar uma coisa aqui para quem tem ministério. Eu preciso liberar uma palavra para quem tem ministério aqui esta noite, que tem chamada de Deus, que tem propósito de Deus sobre a tua vida. O menino João Batista apareceu no deserto da Judeia, e ele pregou no deserto da Judeia, exerceu o seu ministério, e Deus trouxe pessoas para se juntar com ele no meio do deserto. Ele não precisou sair do deserto para que o seu ministério fosse anunciado. No meio do deserto, Deus trouxe almas. É aqui que eu entendo uma coisa, qual é, presbítero Carlos? É que deserto não é para matar ninguém. Eu preciso tirar uma coisa que colocaram na tua cabeça, que deserto não é para crente, que deserto não é apropriado para crente estar, que deserto não é lugar para crente se viver. Quem diz que deserto não é lugar para crente passar? Crente passa pelo deserto sim, porque é no deserto que Deus revela quem Ele é. Não é no deserto. Eu já vi pregações dizendo: não se preocupa não, passa pelo deserto, porque no deserto você vai revelar quem você é. Não, está errado. Você não vai revelar quem você é no deserto, porque tem gente que quando passa pelo deserto, ele revela ser uma outra pessoa. Tem gente que quando passa pelo deserto, ele revela ser atribulado, revela ser confuseiro, revela ser contendeiro. Mas não, no deserto é lugar para revelar quem Deus ele é sobre a tua vida. Deus está dizendo: eu vou te permitir entrar pelo deserto, mas é para revelar quem eu sou sobre você, quem eu sou sobre a tua casa, quem eu sou sobre a tua família. O deserto é para revelar quem Deus ele é sobre as nossas vidas. Eu passei pelo deserto, alguns irmãos passaram também pelo deserto. Talvez o seu deserto foi diferente de alguns que estão aqui, mas você passou pelo deserto, e foi lá naquele deserto que Deus te encontrou. Foi lá naquele deserto que Deus teve encontro contigo. O deserto é para ensinar que Deus se revela quem Ele é sobre as nossas vidas. Eu olho para cá e percebo que no deserto João Batista pregou. No deserto João Batista ganhou almas para o reino. No deserto ele batizou vidas. No deserto ele preparou pessoas para se encontrar com o reino, com o Salvador. O deserto também é lugar de dar fruto. O deserto é lugar de frutificar. No deserto é lugar aonde o ministério se amplia.
amplia. No deserto é onde o ministério ele cresce. No deserto é onde o ministério cria raízes. No deserto é onde Deus olha para alguém e diz: epa, já que ele está sendo fiel no deserto, eu vou levantar ele com uma mão poderosa, eu vou soprar o seu nome sobre a terra. A Bíblia diz que João Batista não saiu do deserto. As pessoas vinham para o deserto para ver quem era João Batista. As pessoas vinham no deserto para ver quem é esse. Quem é esse que prega arrependei-vos? Quem é esse? Quem é esse que prega arrependei-vos? Quem é esse? Vinha a circunvizinhança vinha para a beira do deserto para ouvi-lo. Eu posso liberar uma palavra aqui esta noite. A única palavra que leva o homem até Jesus é a de arrependimento. A única palavra que leva o homem até a cruz é a de arrependimento. Se o homem não se arrepender da transgressão, se o homem não se arrepender do pecado, ele não abre a porta do céu. Mas quando o homem decide abrir mão do mundo dos prazeres, se arrepende da tua trajetória, o céu se abre e diz: vende bendito de meu Pai, vende bendito de meu Pai. Eu olho para cá, meus irmãos, olho para a Bíblia. Eu não posso fugir da mensagem, porque aqui João Batista aparece no deserto da Judéia pregando. E ele vai pregar dizendo: arrependei-vos, tá? Só que ele vai fazer uma simbologia apresentando 3 tipos de batismo. Ele vai dizer: eu vos batizo para o arrependimento, eu vos batizo na água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Perceba que a expressão que ele usa aqui é batismo. Essa palavra batismo, ela deriva de 2 palavras, uma do hebraico e uma do grego. Do hebraico a palavra é mikver, que traduzido significa alinhar. Essa expressão os judeus usam quando eles iam escolher um tanque para se batizar. O tanque ele tinha que ser fundo, para que quando uma pessoa entrasse dentro dele, cobrisse-o até a parte de cima da tua cabeça. Não poderia atingir somente a canela, não poderia atingir somente a cintura, tinha que cobrir por inteiro, porque aquele que entra, que desce, ele se preenche o teu corpo e a tua alma por inteiro. Ele não se dá pela metade. A segunda expressão em que ele usa deriva do grego, a palavra batismo. Essa tradução os judeus usam da expressão de pegar uma bacia, botar água e jogar um tintol vermelho sobre ela e mexê-la, deixá-la totalmente vermelha. Eles pegam uma vestimenta branca e começam a colocá-la sobre dentro daquela bacia, a fim de que a roupa branca ela seja tingida pela forma vermelha da água. Eles colocavam e levantavam, olhava e dizia: precisa ser mergulhada mais. Mergulhava novamente e levantava, olhava e dizia: precisa ser mergulhada de novo, e mergulhava. Por quê? Porque não era. Ai, Jesus, eu preciso liberar isso aqui, eu não sei quem vai pegar. Por quê? Porque a identidade não é ele se parecer comigo, a identidade é eu se parecer com ele. Se eu não me pareço com Cristo, eu preciso mergulhar, eu preciso descer, eu preciso descer. Porque tem gente que acha que evangelho é Cristo se parecer comigo, é nós se parecermos com ele. É por isso que a primeira simbologia que ele usa é a simbologia das águas, porque a água, a expressão aplicada aqui é mudança, porque só desce nas águas aquele que decide mudar, só desce e se emerge na água aquele que toma a decisão de mudança. Deus, ele mergulha pessoas para mudar decisões.
Deus, ele mergulha pessoas para mudar decisões. Por quê? Porque tem gente que acha que é do jeito dele, tem gente que acha que é da maneira dele. Aí Deus precisa mergulhar. Presbítero Carlos, eu preciso que você me prova na Bíblia, senão eu não acredito. Vamos para a Bíblia. Jonas capítulo 2 vai dizer que está acontecendo uma tempestade. Aí de repente eles estão procurando o culpado da tempestade. Jonas vai dizer: sou eu. Aí ele vai dizer: me joga para fora do barco que a tempestade acaba. Aí Deus vai dar ordem para o peixe pegar Jonas. Só que Deus vai dar ordem para o peixe. Qual é a ordem? Epa, a tempestade chegou por causa da decisão de Jonas. Então pega ele e mergulha. Pega ele e mergulha. Pega ele até ele entender que não é do jeito dele. Quando chega lá nas profundezas do abismo das águas, ele vai decair de joelho e vai dizer: Pai, Pai, Pai. Deus ouve Jonas. Aí Jonas vai fazer oração no capítulo 3 dizendo: da profundeza do abismo Deus me ouviu. Dos lugares do morto, sabe o que ele está dizendo? A decisão que eu tomei me levou para a profundeza. A decisão que eu tomei me levou para a beira da morte. Mas a decisão que Deus toma sobre a nossa vida é para subir, é para subir, é para subir, é para subir. Porque a decisão que Jonas toma, ele desce. Meus pastores aqui, se eu estiver errado pode me corrigir. A decisão que Jonas toma, ele desce. Só que quando ele muda a sua decisão, Deus vai dizer: peixe, sobe com ele. Porque com a nossa decisão nós desce, mas seguindo a direção de Deus a gente sobe. A gente sobe. Tem gente descendo pro abismo porque toma suas próprias decisões sem o direcionamento de Deus. Porque o direcionamento que Deus dá, ele te leva para lugares elevados. Deus não te leva para baixo, Deus te leva para cima. Que isso, presbítero Carlos? Deus, ele muda a personalidade, caráter. Deus, ele arranca enfermidade. Me prova na Bíblia. Vamos para a Bíblia, 2 Reis capítulo 5. Lembra de Naamã? Ele tinha uma lepra. E qual foi a ordem de Deus através do profeta? Vai para a beira do rio. Ah, mas tem tanto rio bonito aí. Deus fala: vai lá. É lá naquele lá que eu quero. E pro Jordão. Ele desce. Ele mergulha uma vez, Deus vai dizer: mergulha de novo. Não tá bom não. Ele sobe, Deus fala: mergulha de novo. Tá bom não, desce de novo. Eu já mergulhei 4 vezes, não tá bom ainda, desce de novo. Ele desce 5, 6, na 7ª vez eu digo: epa, recebe a cura sobre a tua vida, recebe a cura sobre a tua casa, recebe. A segunda simbologia que ele usa é do Espírito. E essa simbologia aqui é fácil de explicar, porque todas as vezes que envolve o Espírito, fala acerca de confirmação de chamada. É por isso que Atos capítulo 2, quando o povo está reunidos, ali foi o período logo após a crucificação. O povo está desanimado, os discípulos, porque prenderam Jesus, crucificaram, agora morreu o mestre. Eles estão desacreditados do ministério e da sua chamada. Aí eles estão todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente Deus vai dizer: eu preciso confirmar a chamada da igreja sobre eles. Aí vai vir um vento veemente, impetuoso, e começa a soprar sobre a casa. Começa a descer naquele ambiente línguas repartidas como de fogo, que começa a repousar sobre a cada um que ali estava. Era Deus dizendo para eu estou confirmando a chamada da igreja sobre vocês. Eu estou confirmando a chamada da igreja sobre a tua vida. Eu estou confirmando a chamada da igreja. A obra não para. A obra não para. Eles acharam que matando Jesus acabava com a obra, mas não sabendo eles que a cruz foi o combustível para a igreja avançar. A cruz foi o combustível para a igreja avante. A cruz fez a igreja vencer. Deus, Ele usa o teu Espírito para confirmar chamada.
O Espírito também, ele te leva como a tua chamada para perto de pessoas cheias do Espírito. Lucas capítulo 1 versículo 40 e diante. Lembra de Maria e de Isabel? Quando Maria vai visitar Isabel, Isabel está grávida de João Batista, Maria de Jesus. Quando ela abre a porta, que as mamães se veem, a Bíblia diz que houve uma transação do Espírito que sai de Maria e atinge o ventre que Isabel está, e João Batista é cheio do Espírito ainda no ventre da sua mãe. Eu preciso liberar isso aqui essa noite. Deus, ele vai te levar para perto de pessoas cheias da presença do Senhor. Chega disso, chega, meus irmãos, chega de nós se aproximarmos de pessoas que não têm a presença do Senhor e nem tem comunhão com Cristo. Eu não falo de evangelizar, eu não falo de pregar, isso é o papel da igreja, pregar, evangelizar, mas eu falo de andar com pessoas que são salvas, mas que estão vazias de Deus, que não querem comunhão com Cristo, acha que só porque tem 10, 20, 30 anos de evangelho não precisa buscar, não precisa orar, não precisa se consagrar, não precisa de ler a Bíblia. Eu estou falando que Deus nos aproximará de pessoas que testificarão da nossa chamada, que testificarão daquilo que ainda há de vir. Deus te levará para perto de pessoas para somar, porque para diminuir já tem muita gente. Já tem muita gente para jogar para baixo. Já percebeu que quando você está na ligação buscando a Deus, você quer fazer a obra, alguém sempre chega perto de você e diz: rapaz, você está fazendo para se aparecer, não é? Você quer se mostrar para o pastor. Não precisa disso não, rapaz. Olha, vai deixar de sair com a sua família para estar na obra, vai deixar de sair com a tua família para estar evangelizando. Meu filho, continua fazendo a obra, continua evangelizando, porque enquanto você faz, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família. Primeira a simbologia das águas. Segunda a simbologia do Espírito. A terceira simbologia é a do fogo. Perceba que a simbologia do fogo aqui é profunda. Por quê? Porque o fogo ele queima, ele consome, mas também ele ilumina. O que ele está dizendo aqui é acerca de provação, porque só sobrevive o fogo aquele que tem resistência, só sobrevive o fogo aquele que tem estrutura. Já percebeu que Jeremias no capítulo 18, quando o oleiro pega o vaso, ele prepara ele, depois leva para dentro do forno, o vaso sai aprovado, o vaso sai pronto para ser usado. Então o fogo aqui, ele expressa a simbologia de estrutura. Aqui o fogo está falando de provação, de ser provado, de ser aprovado. Eu preciso dizer para você essa noite que Deus, ele permitirá situações sobre a tua vida para você mostrar para ele que está sendo aprovado. Não é para mostrar para as pessoas, você não precisa mostrar para as pessoas, você precisa mostrar para Deus. Você vai passar por situações, então não tenha medo de vento, não tenha medo de deserto, não tenha medo de fornalha, não tenha medo de cova dos leões, não tenha medo de tempestade, não tenha medo de cenário oposto que vier e contra ti. Permaneça na posição em que Deus te colocou, permaneça na posição em que Deus te chamou, permaneça ali, é bem ali onde Deus te plantou, porque os frutos começarão a aparecer, os frutos começarão a aparecer, os frutos começarão a aparecer. Olharão para você e dirão: Deus é com ele. Olharão para você e dirão: Deus é na vida dele. Olharão para você e dirão: passou pelo fogo, mas resistiu, passou pelo fogo, mas permaneceu, passou pelo fogo, mas teve estrutura para estar de pé. Eu olho para a Bíblia e percebo que depois da aprovação, ela vem as recompensas do céu. Porque o livro de Apocalipse, eles nos narra acerca de João. Eles falam que João, pegam ele e jogam dentro de um tacho fervendo no fogo, mas ele resiste o tacho de fogo fervendo.
Fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, são lançados dentro da fornalha, mas quando olham para dentro dela, eles não vê 3 reprovados, eles vê 3 aprovados por Deus. E ainda tem que olhar para o teu lado e dizer: tem um com ele, tem o 4º homem da fornalha. Nós lançamos 3, mas tem 4 passeando lá dentro. Permanece, resiste, fica de pé. Presbítero Carlos, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu enfrento. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não vejo, mas ele vê. Tenha ciência de uma coisa: ele tem todo o poder para mudar o cenário. Ele tem todo o poder para mudar a situação. Ele tem o poder para operar milagre aí. Então continua acreditando, continua crendo. Se você crê, não importa o cenário, não importa o ambiente, porque não é o ambiente que influencia na ação de Deus. O que influencia na ação de Deus é a sua permanência, é a sua resistência. Já percebeu que tem gente que quando Deus ele está se posicionando para agir, ele diz: eu não me aguento mais, eu desisto, eu abandono a Cristo e volta para trás. Logo na hora, talvez Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: fica mais um pouquinho, permanece, resiste mais um pouquinho, tenha resiliência, permaneça, não saia da tua posição, porque a mão de Deus vai bradar, a mão de Deus vai bradar. Qual era a missão de João Batista? Pregar no deserto. Qual era a missão de João Batista? Batizar no deserto. Qual é a missão de João Batista? Discipular no deserto, ganhar almas no deserto. Esse é o meu e o seu papel. Nós estamos vivendo em um deserto, que nós somos porta-voz de Deus sobre esta terra. Nós estamos vivendo em um cenário que Deus ele quer usar você. Eu prego hoje pela misericórdia de Deus, rodo alguns estados. Já recebi convite para ir em alguns países. E às vezes a nossa oração é: Pai, envia um missionário do outro lado do país para pregar na minha casa. A oração tem que ser mudada: Deus me capacita para mim pregar na minha casa. Tem pessoas da tua casa que não adianta vir pregador de fora, missionário do outro lado do país, não adianta, é você que Deus quer usar. Ela só vai se render quando você pregar. Ela só vai se arrepender quando você pregar. A oração é: Deus me capacita, Deus. Deus me enche, Deus, eu preciso do teu Espírito. Deus, eu preciso que o Senhor use a minha boca. A palavra que eu deixo aqui essa noite é: Deus está esta noite capacitando João Batista aqui. Deus essa noite está fortificando João Batistas aqui. Deus essa noite está derramando graça sobre o ministério de pessoas aqui essa noite. Você vai receber despertamento. Não falo aqui de mim mesmo, mas guiado pelo Espírito, você receberá despertamento do Espírito nas madrugadas, no local de trabalho, lavando aquela louça na tua cozinha. Deus vai te despertar para a obra que Ele há sobre ti, para a obra que Ele há sobre a tua vida. Se coloca de pé, eu finalizo aqui. Eu, presbítero Carlos, era envolvido no tráfico de droga. Eu cheguei no estágio em que eu arrumei brigas com os rivais da minha cidade. Eu fui preso para não ser morto, mas dentro do presídio, o juiz disse para o meu pai e para minha mãe: eu só libero ele se já tiver uma passagem comprada para fora do Espírito Santo. Eu saí do presídio direto para a rodoviária.
A passagem estava comprada, o destino era para vir para o Rio de Janeiro. Eu não sabia onde cair aqui. Eu não tinha parente na época. Foi aí que nós fizemos a ponte com o pastor Alex, através de um tio que morou aqui e tinha voltado para a minha cidade. Ele disse: eu conheço o homem de Deus que ele vai lhe ajudar. Chegamos aqui, o pastor Alex me levou para a Mata de Tinguá. E eu fiquei ali no centro de recuperação durante 3 meses. O pastor Alex não era meu parente, mas ele ia me visitar, ele ia me dar uma palavra. Só que teve um dia que ele foi no centro de recuperação. Ele olhou para mim e disse: Carlos, eu sinto de Deus de te levar para dentro da minha casa. Eu olhei para ele, falei: como é que pode uma pessoa que não me conhece, não sabe do meu passado? O pastor Alex disse: vamos morar comigo. Me levou para dentro da casa dele, irmão. O pastor Alex, ele tem 3 filhos, tem 2 rapazes e uma moça. Eu poderia fazer qualquer covardia com os filhos dele, só que ele acreditou em mim, me levou para dentro da casa dele. Quando eu cheguei dentro da casa dele, pastor, eu amei, porque ele me botou no quarto dos filhos dele. Lá tinha uma estante com os livros dele. Eu comecei a ler os livros, comecei a ler os livros. Peguei os livros, a Bíblia do pastor, comecei a ler, comecei a me dedicar. E no meu coração estava: alguém acreditou em mim, depois de Jesus. Eu preciso fazer diferente, eu preciso ser diferente. E comecei a buscar, comecei a subir monte. O pastor está aqui, sabe? Eu ia de segunda a segunda para o monte, eu ia orar, ia buscar, pedindo a Deus para mudar a minha história. Isso foi durante 2 anos. 2 anos orando, buscando, até que um dia pela manhã eu levantei, dobrei o meu joelho e comecei a orar. De repente só lágrima desceu nos meus olhos, e no meu coração Deus disse: está na hora de voltar para casa. Eu cheguei para o pastor Alex e disse: pastor, Deus falou comigo, eu vou para casa. O pastor Alex: você está maluco, Carlos? Você vai para casa? Eu disse: Deus falou comigo. Ele disse: você não pode voltar. Eu falei: Deus falou comigo, eu conheço essa voz. Ela é marachúria manda ramácia maragaia. É planchúria manda romécia maracalachúria. Eu disse: eu conheço essa voz, eu preciso voltar. Comprei a passagem de volta. Voltei de volta. Enquanto eu estava voltando para minha casa, me disseram que acabou de acontecer uma guerra. Mataram fulano e fulano. Já era Deus abrindo o caminho para me voltar para casa. Eu cheguei na terra do Espírito Santo, na cidade de Serra, e ali eu conheci uma varoa. Essa varoa, quando eu parei para ter ciência da sua trajetória, ela tinha apenas 17 anos de vida. Essa jovem, ela sofreu uma batalha, uma guerra tremenda na sua casa. Só ela era crente na tua família. Ela ia para a igreja. Sabe o que acontecia? A sua mãe ia lá na igreja, pegava ela no meio do jovem, agarrava pelo cabelo e levava para casa. E diz: eu não te quero mais naquela igreja. Você acha que ela parou? No outro culto ela estava lá de novo. Eu disse: rapaz, eu quero casar com essa mulher aí. Se ela é valente assim para enfrentar a mãe, para aceitar, para servir a Jesus, eu quero casar com ela. Aí eu casei com ela. Sabe o que aconteceu? Nós compramos um terreno, construímos a nossa casa, compramos o nosso primeiro carro, compramos uma moto. Deus nos deu 2 filhos. Só que esses 2 filhos é milagre, porque ele deu de nascer no tempo que as maternidades entrou em greve. Então pensa na luta, irmão. Ele é o meu 2º milagre. O meu 3º milagre, tem gente lá atrás lá que deu glória. O meu 3º milagre, o pastor Alex conhece ele, tem 4 anos. Ele é eufórico, elétrico. Ele nasceu sem vida, nasceu morto. Eu estava na porta da sala de cirurgia para entrar, todo arrumado, jaleco, touca na cabeça. Os médicos olharam para mim e disseram: não deixa o pai entrar na sala não, bota ele para fora.
Eu só olhei pela porta, um pedacinho de vidro, a minha esposa sobre a cama aberta, e os médicos com meu menino no colo, tentando reanimá-lo. Só que teve um sopro de Deus ali naquela noite. Deus soprou vida naquela casa, naquela noite. Meu terceiro milagre tem 4 anos hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado. Voltei para minha casa, casei, Deus me deu 2 filhos. Tenho carro na garagem, tenho moto na garagem. Deus nos deu um trailer, que nós vendemos pastel, caldo de cana. Hoje nós estamos estruturados de pé, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É por isso que eu deixo essa palavra aqui essa noite. Não deixe de pregar o ID. Não deixe de pregar o ID na tua casa. Não deixe de pregar o Evangelho. Acredita, mesmo que a circunstância pareça que não, acredita nele. Acredita que Deus pode mudar o quadro, pode mudar a situação, acredita. O cenário pode ser turbulento, pode ser caótico, mas acredita que Deus pode salvar, que Deus pode mudar, que Deus pode arrancar. Não me importa o cenário, Jesus vai lá, Jesus vai lá. Se porventura essa noite tiver uma alma que quer se render aos pés de Cristo, ou se reconciliar com Ele, nós queremos orar para a tua vida essa noite. Nós queremos interceder pela tua pessoa essa noite. Você tem a liberdade de se aproximar do altar, fazendo um sinal com a tua mão.